Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio. Estamos começando nosso Papo de Câmbio, programa em que a gente fala das oscilações do dólar, especialmente em relação ao real, mas de moedas de maneira geral também, que tanto influencia o dólar nos nossos mercados agropecuários, e isso forma preços internos. Isso é extremamente importante, por isso que nós temos esse espaço quinzenal em que a gente debate de 2 em 2 semanas. Eu converso com o nosso parceiro, correspondente cambial do Banco Ouro Invest, Lucas Berti, sobre todas essas variações. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Alessandro, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, temos vídeos novos todos os dias para vocês. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. O Lucas Berti, ele é correspondente cambial, presta serviços de câmbio. Na descrição do vídeo tem os contatos dele, caso vocês precisem contatá-lo. E também tem as nossas outras redes sociais de Safras na descrição do vídeo. Bom, Lucas, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente já entrar falando sobre o comportamento do dólar ao longo dos últimos dias. Deixa eu só. E aqui nós temos o comportamento do dólar de um ano para cá, e a gente observa, Lucas, que nos últimos dias aí o dólar teve um movimento que até testou para baixo a linha de 4,90, mas hoje estamos gravando esse vídeo próximo ao meio-dia dessa sexta-feira, está testando ali os R$ 5. Mas como a gente já falou em outros programas, o mercado está bem preso nessas linhas aí nas últimas semanas, né, Lucas? Entre 4,90 e 5,10, digamos assim. Correto. A gente chegou a testar ao longo desses últimos dias o 4,98 na mínima, que é um patamar de suporte bem importante. Caso rompido venha, talvez você pode verificar ali, inclusive, um pouquinho abaixo de 4,90, seria um suporte. Caso venha testar novamente, pode ser uma queda maior. Mas recuperando, fechando aquele gapzinho que você vê ali, dos 4,95 aos R$ 5, um gapzinho. E agora, nesse momento, um pouquinho abaixo de R$ 5. Essa correção ela vem um pouco de encontro com o mercado também lá fora, então acredito que esteja seguindo um comportamento bem regular de correção técnica. Tá? Inclusive, Lucas, o que. por favor. Não, não, vamos. O que que o mercado está aqui? Tem o arcabouço fiscal, lá fora temos as questões de juros. O que está mexendo com esse dólar aí? De fato, algumas decisões respectivas a fiscais, especialmente, né? A gente está falando de teto da dívida nos Estados Unidos, que está para ser definida, aí um risco, um temor de risco de default na própria dívida interna dos Estados Unidos. Então, os norte-americanos têm que definir algum tipo de parâmetro ou alguma espécie de organograma para conter, né, ou para suprir seu teto de dívidas. E, ao mesmo tempo, a gente está também com a situação do arcabouço fiscal aqui no Brasil, que está para ser votado em processo aí de urgência. Aí já tivemos esses dias algumas discussões. Na próxima semana deve ser votado o arcabouço fiscal e vai definir a nossa política fiscal para os próximos anos. Isso é importante, sem dúvida, para os investidores, né? E também, Alessandro, é importante salientar que o Jeremy Powell vai falar sobre a questão das taxas de juros dos Estados Unidos. Agora, hoje, ao meio-dia, ele vai fazer um discurso sobre isso, vai falar sobre isso. E a gente não sabe, o mercado começou a apostar um pouquinho mais na reviravolta aí, talvez, inclusive, tem uma revisão para cima, mais uma revisão para cima de 0,25 pontos percentuais. Essa alta, a gente pode ver aí nos últimos dias, se tu for ver ali, né? O que foi principalmente que levou essa subidinha aí, esses É, últimos dias, Lucas? O que tu acha? em termos de fundamentais, sem dúvida, é essa possibilidade, talvez, de ter uma revisão novamente na taxa dos Estados Unidos. A gente lembra que quando isso acontece, isso motiva os investidores a saírem de economias de risco e migrarem para o dólar, né? Então, isso faz o dólar subir no Brasil, como faz o dólar subir em outros mercados, incluindo moedas pares do dólar.
Também a questão de como o governo aqui no Brasil vai controlar as contas. Isso aí é importante para o investidor, também faz com que, de fato, a moeda possa ser pressionada para cima. Mas, se nós olharmos o gráfico, é praticamente um movimento normal técnico. Isso tem essa correção naquele suporte de 4,88 a 4,90. Se não ocorresse, nós podíamos ter uma queda bem mais brusca. Então, está simplesmente, digamos assim, está em linha com a análise técnica, né, a gráfica. Agora, o momento que vier, se vier romper os 4,88, reverter para baixo e testar e romper, aí a gente pode ter um dólar caindo um pouco mais agressivamente. Assim como na alta também. Hoje a gente tem aí, vendo o dólar agora atingir os R$ 5 no mercado à vista, podendo atingir, se romper os 5,01, acho que possa vir a buscar os 5,05. E se tiver informações no mercado, a nível fundamental, que dê subterfúgio para isso, nada impede o dólar ir buscar o seu gráfico lá em cima, Esse né? patamar aí, né, Lucas, de 5,500 é um patamar psicológico importante. Se o É, mercado vence, dá mais um passo para cima, 5,01, 5,02, aí pode buscar um patamarzinho um pouco mais alto, né? certamente, com certeza, né? Mas Isso para mas para fugir, Lucas, dessa que a gente pode ver aí, se tu olhar no gráfico, tu pode ver nas mínimas, 4,90 chegou ali, testou aí na máxima, lá 5,10. Para fugir desses patamares aí precisa alguma coisa diferenciada, não? sem dúvida, precisa algum burburinho interno aqui no país, especialmente nessa parte fiscal, pega muito. A gente está também com uma certa dúvida em relação à questão do crescimento do país, a questão do PIB, né? O Brasil, embora melhorando melhorando, performando um pouquinho melhor nesse primeiro trimestre do ano, né? Como mostrou o IBCBR há pouco, o Brasil está muito aquém do crescimento mundial previsto para 2023. Então, isso gera uma certa dúvida, sem dúvida. O país está crescendo, né? O que eu acho que segura o país ainda, o interesse nos nossos ativos é, sem dúvida, uma rentabilidade alta. Bom, a gente não sabe qual é o risco de cortar uma taxa de juros. Talvez fosse interessante até testá-la, para ver qual vai ser a resposta do mercado, né? Mas, havendo esse corte, e essa é a grande preocupação do Roberto Campos, no presidente do BC, a gente não sabe como é que a gente vai conseguir controlar a inflação, como é que a gente vai conseguir, inclusive, estimular a entrada de capital no Brasil, que tem acontecido nos últimos dias, né? Se olhar esse gráfico aqui, né, Alessandro? Se olhar essa queda, que desde a subida ali em meados de maio, de abril para maio, você tem uma queda contínua, né? Então está havendo Uhum. praticamente uma correção. É uma correção natural, o que não impede de ser uma correção momentânea, porque no longo prazo a moeda está mostrando que talvez caia. Agora, se vier para cima aí a testar níveis que você falou de 5 e 10, nós já estamos em outro patamar de fechamento aqui de resistência no gráfico, você está vendo? Sim, Que é um fundo lá nos fundos do dólar lá em fevereiro desse ano. E sim, aí começa, a gente pode se deslocar para uma outra banda técnica, né? Então, de fato, beleza. meu ver, fundamental digamos assim, um pouco desorientado, não controle fiscal no país ou dúvidas sobre isso. Questão de taxa de juros aumentando nos Estados Unidos pode levar o dólar a subir um pouquinho aqui, tá? Mas ainda a gente precisa de uma notícia bombástica, né, desse sentido. Porque fora isso, tecnicamente, no médio prazo, o dólar já começa a ter uma tendência de queda mesmo. Tá? Beleza. Falando de tendência, Lucas, vamos colocar aí o que a gente tem na agenda da semana que vem que pode mexer aí com o mercado. Olha, se janeiro da semana que vem, vamos ter, o que a gente acabou de falar, sem dúvida, que é as decisões do arcabouço fiscal, o teto da dívida dos Estados Unidos, que pode se prolongar até para outra semana, tá? Não na próxima, para outra semana, até o final de maio, efetivamente. A gente vai ter alguns indicadores, os PMIs, né, que medem o crescimento da indústria, tanto nos Estados Unidos, né, a Alemanha também vai divulgar, e Brasil vai ter o IPCA 15 na quinta-feira. Também é um medidor prévio aí de inflação, tá?
Mas, fora isso, nós não vamos ter grandes discussões. Eu acho que começa hoje mesmo, ao meio-dia, Jerome Powell falando agora, daqui a pouco, sobre a possibilidade de aumento ou não, ou manutenção, ou corte na taxa de juros dos Estados Unidos. 40% dos analistas prevêem agora que ele possa fazer mais uma revisão para cima de 0,25 pontos percentuais. Estamos tendo também no mercado internacional aí alguns encontros, G7, né? O Roberto Campos também tá em evento também com o pessoal da área de outros diretores de bancos centrais e, enfim, a gente está tendo bastante essa coisa. Ainda um certo burburinho entre governo e BC, né? Haddad criticando muito a questão de não ter havido aí um corte na taxa de juros do país, né? Dizendo que agora a questão realmente é técnica, não tem nada político, e Roberto Campos sendo enfático, que é a política dele de juros que está conseguindo travar a inflação. Por enquanto é isso. Beleza, Lucas. Muito obrigado por esse bate-papo de câmbio. A gente tem gravado esse bate-papo de 2 em 2 semanas, mais ou menos, e é sempre importante para a gente colocar quais as tendências do dólar que tanto mexe com os nossos mercados. Lucas, muito obrigado. Se precisarem contatar o Lucas, está na descrição do vídeo. E fique ligado sempre em safras.com.br, na plataforma de Safras e também nas nossas redes sociais que estão na descrição. Lucas, e a todos, um abraço, bom final de semana. Para você também. Obrigado.